O NUJEPNAC é o órgão do Tribunal de Justiça do Amapá, responsável pela gestão dos precedentes qualificados previstos no Código de Processo Civil. Entre estes precedentes, podemos relacionar matérias de repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência, suspensão em incidentes de resolução de demandas repetitivas e demandas de massa. O órgão também tem entre suas atribuições a promoção do fortalecimento do monitoramento e busca pela eficácia no julgamento das ações coletivas. Ao NUJEPNAC, cabe ainda subsidiar e monitorar os recursos dirigidos aos tribunais superiores, alimentando o Banco Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça e a página eletrônica do Tribunal de Justiça do Amapá. Outra atribuição do NUJEPNAC é manter atualizado os dados sobre processos sujeitos à técnica de casos repetitivos e de assunção de competência. Nestes casos, o núcleo também encaminha ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça relatórios de cada status processual. Cabe ao NUJEPNAC o dever de apoiar a própria instituição, tribunais e órgãos superiores na missão de promover e proteger a segurança jurídica, além de acompanhar a tramitação de ações sobre direitos coletivos, dois elementos fundamentais da prestação jurisdicional. Para chegar no ambiente eletrônico do NUJEPNAC do Tribunal de Justiça do Amapá, acesse o portal. Uma vez na página, você poderá ter acesso a todas as normativas que determinam o funcionamento do núcleo e a composição do órgão, além do endereço e contatos para atendimento. Neste espaço, é possível conferir os informativos do NUJEPNAC e realizar as consultas dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, além das relações de temas gerais do STJ e STF. Este é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Olá, bom dia, seguidores e amigos do Tribunal de Justiça do Amapá. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021 e começa agora o programa Justiça no Ar. Eu sou a Luiz Menescal, da equipe da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá e quero ter a sua companhia esta manhã e este início de semana. Programa Justiça no Ar. Esta notificação é para você participar como testemunha de uma audiência judicial na primeira vara de família, órfãos e sucessões da comarca de Macapá. O dia e horário exatos e outras orientações seguem por escrito em separado, juntamente com o link para participar da audiência. Para a sua segurança e de todos os envolvidos, a audiência será realizada à distância, por meio de salas virtuais de videoconferência. Desta forma, não precisa ir até o fórum e poderá participar da sua casa ou de outro lugar de sua conveniência, desde que disponha de um smartphone, tablet ou computador, ambiente silencioso e acesso estável à internet. Não é preciso instalar nenhum programa ou aplicativo, pois o sistema utilizará o navegador que estiver disponível no aparelho que você for utilizar. Tenha em mãos documentos oficiais de identificação, preferencialmente com foto. Atenção! Fornecer informação falsa, negar ou calar a verdade é contra a lei e pode resultar em penas de reclusão e multa. Em caso de dificuldades, entre em contato com a equipe de servidores desta unidade judicial pelos canais descritos na mensagem que segue por escrito. Não deixe de participar. Faça a sua parte para ajudar o Judiciário do Amapá a aplicar a lei,
promover a justiça e a paz social. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O programa de hoje está recheado de muita informação e convidamos você a acompanhar uma entrevista com a juíza Laura Costeira, titular do Juizado da Infância e da Juventude, área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas aqui da comarca de Macapá. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia ouvintes, seguidores das redes sociais do Tribunal. Aloysio, muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, doutora. Nós te agradecemos a sua presença. Doutora Laura, no último dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 31 anos. Como a senhora avalia o impacto desse estatuto no que hoje é a justiça para as crianças e adolescentes no estado do Amapá e em todo o Brasil? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi um avanço, né? Nós saímos do Código de Menores, que tinha uma visão mais retributiva, e trouxemos, né, veio essa legislação, o Estatuto, onde prioriza a criança e o adolescente de forma absoluta e integral, prioriza e protege, né? Então, todos os direitos e garantias relativos à criança e adolescente estão no Estatuto e que visa exatamente essa condição peculiar em desenvolvimento, esse ser, né, esse sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. Então, a gente pode, assim, é unânime entre todos os atores da justiça que trabalham com o Estatuto, que ele é uma excelente ferramenta de normativa, que não há necessidade de alterações e ela só precisa ser executada. Perfeito. Inclusive é um comentário que frequentemente eu também escuto a respeito da Constituição Federal de 88, que é um código fantástico, só precisa ser melhor executado. Perfeito. E doutora, a partir do ECA, o sistema de justiça mudou efetivamente a sua forma de atuação ou ainda falta muita estrada para poder percorrer? Houve as mudanças necessárias, certamente, mas a gente não pode dizer que já chegamos no ideal. Ainda há muito que percorrer, porque o Estatuto, ele prevê, como eu falei, direitos e garantias para as crianças e os adolescentes, mas depende de todos os poderes, da sociedade, né? Todos devem ser envolvidos. Então, ainda há muita estrada a percorrer, porque muitos desses direitos não são efetivamente garantidos, né? Por exemplo, saúde, educação, moradia, tudo isso está previsto para a criança e para o adolescente. Lazer, convivência com a comunidade, né? Então, a gente vê criança fora da escola, falta de saúde. Então, muitos desses direitos, infelizmente, por falta de política pública, não são efetivamente garantidos a esse público especial. E acaba desembocando na justiça. Acaba desembocando na justiça, não tenha dúvida, né? Doutora, e tanto no sentido amplo, quanto especificamente aqui no estado do Amapá, né, ele consegue oferecer as condições adequadas de cumprimento de outras medidas socioeducativas além da internação? Sim. Aqui, aqui no estado, enfim, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, existem vários tipos de medidas socioeducativas, né? Para começar, assim, só para voltar um pouco do teu ponto anterior, na pergunta anterior, que eu falei que o Estatuto prevê vários direitos e garantias. Certo. Na minha opinião, a partir do momento que esses direitos são violados, infelizmente, o adolescente acaba se envolvendo em ato infracional. E vamos lá para a justiça. Mas ele é um adolescente, também em formação, tem essa condição peculiar em desenvolvimento. Então, a ele só foi suprimido o quê? A liberdade. Isso quando a gente fala da medida extrema de internação. Todos os outros direitos, o Estado tem que garantir. Então, de todas as formas, né, quando ele pratica o ato infracional, não existe uma pena para ele. Existe uma medida socioeducativa. Exatamente por quê? Porque a gente não quer
que ele pague pelo que ele fez. A gente quer que ele entenda o caráter errado daquele ato, né? Que ele se responsabilize por isso e acaba tendo uma finalidade pedagógica. Então, nós temos desde a obrigação, uma advertência simples, né? Chamá-lo e conversa com ele. Obrigação de reparar o dano. Ele quebrou, praticou um dano contra alguém, repara esse dano. Prestação de serviço à comunidade. Liberdade assistida, que ele faz um acompanhamento psicossocial, né, por um determinado período. A semiliberdade e a internação, que são as medidas mais extremas que restringem, de fato, a liberdade do adolescente, né? Na internação, ele fica internado num centro de internação. Na semiliberdade, ele, durante a manhã, faz atividades, escola, trabalho ou atividades dentro da casa de semiliberdade, e à noite deve se recolher na casa de semiliberdade. E as outras são todas que a gente chama de meio aberto, né? Desde a advertência até a liberdade assistida, são no meio aberto. Ou seja, ele continua na casa dele, ele continua na convivência familiar dele, na comunidade, frequentando escola e tudo mais, mas tem que cumprir alguma dessas medidas. Ou a prestação de serviço à comunidade, onde ele é colocado num posto, numa escola, num posto de saúde, em algum órgão público, para prestar serviço por algum período, ou a liberdade assistida, que eu te falei, que é um acompanhamento psicossocial que é feito constantemente. As medidas de meio aberto são responsabilidade, segundo a lei do SINASE, do município. E aqui em Macapá, nós temos os CREAs, né? Temos 2 CREAs, o Zona Sul e o Zona Norte, que é quem cumpre essas medidas. Da feita que o adolescente recebe a sentença de uma dessas medidas de meio aberto, ele é encaminhado para o CREAs. E o CREAS vai fazer o atendimento com ele, vai ou encaminhá-lo para uma prestação de serviço, ou, enfim, fazer o acompanhamento psicossocial quando se trata de liberdade assistida. Preparam o que a gente chama de PIA, plano de individual de atendimento, onde vai dizer, olha, durante esses 6 meses que ele vai cumprir a medida, a gente planeja isso para ele. Ele tem que fazer acompanhamento com psicólogo, ele tem que ir, se ele faz uso de entorpecente, ele tem que ir pro CAPS, tudo é previsto. Olha, ele tem dificuldade na escola, a gente vai intensificar esse vínculo dele com a escola. Então é tudo preparado no PIA, e a gente passa a nossa baliza para a execução da medida. E as de meio fechado são responsabilidades, liberdade e internação são responsabilidades do Estado. Aqui nós temos a Fundação da Criança e do Adolescente, a FCRIA, que é quem é responsável por esses centros, né? E atualmente o CESEM, que é o Centro de Internação Masculino, ele está funcionando, ele está passando por um processo de reforma, mas que já está do final, e então ele está trabalhando de uma forma bem profícua, não tenho queixas, né, desse centro. E tem o centro de internação feminino, que não pode, né, misturar menino com menina, mas o feminino começou uma reforma recente, não tem nenhuma menina internada, então prejuízo a gente não está tendo, porque não teria onde colocar uma adolescente, mas ele está passando por uma reforma. Ele é um centro menor também, porque nós não temos estatisticamente muitas adolescentes envolvidas em ato infracional. E a Casa de Semiliberdade, ela não está funcionando. Ela está funcionando a parte administrativa e a parte psicossocial, que é o que eu costumo chamar. Ela faz os atendimentos, mas os adolescentes não estão indo dormir lá, porque ela foi interditada, e a gente está no processo de entrega do novo prédio. Acho que até o final do ano, mais tardar, já vai estar efetivamente funcionando efetivamente. Perfeito. E doutora, assim, a senhora tem feito um trabalho, na verdade todos os juízes que passam pela unidade
fazem um trabalho constante de fiscalização de todas essas unidades, vendo se elas estão oferecendo as condições ideais conforme a lei exige para serem prestados os serviços a que se destinam, né? Desde a Casa de Semi-Liberdade até o centro de internação, né? Eu lembro, testemunho pessoal, de que eu já fiz cobertura de matérias em que a situação era de uma indignidade extrema, né? E eu imagino que a senhora também deva encontrar, vez por outra, esse tipo de situação. Na sua visão, né, uma internação num ambiente desse tem condição de recuperar, de ajudar a recuperar ou conscientizar um jovem que foi penalizado ali? Olha, o ambiente, obviamente, ele é muito importante nesse processo, né, ressocializador. Em razão disso, o CNJ determinou que os juízes da infância, assim como os juízes da execução penal, façam essas inspeções periódicas nos centros de internação, exatamente para verificar a condição. Porque, como eu te falei no início, aquele adolescente só foi privado da liberdade, mas todos os outros direitos constitucionais que a eles são garantidos não podem ser cerceados. Então, o CNJ, né, determina isso e a gente faz isso, melhorou muito o sistema socioeducativo, porque a gente passa a cobrar efetivamente do poder público a situação do adolescente. Então, se ele está num ambiente mais salubre, é muito mais fácil ele contribuir mas ele aceitar participar das atividades, porque ali dentro do centro ele não fica simplesmente sem fazer nada o dia inteiro. Não, são propostas, ele também tem, todos os adolescentes internados têm o seu plano individual de atendimento e eles têm várias atividades ao longo do dia, né? Tanto os atendimentos com psicólogo, pedagogo e assistente social, eles também têm arte e educação, esporte, aula. Tem uma escola dentro do SESEM que atualmente está suspensa em razão da pandemia, né? O decreto governamental agora que vai autorizar autorizou já, né, a partir de agosto, o retorno das aulas, porque é uma escola estadual. Então, tudo é feito ali dentro. Então, obviamente que o ambiente perpassa por isso. Se ele está num ambiente insalubre, né, onde não é garantido o mínimo de dignidade, que vontade ele vai ter? Porque muitas vezes, não é raro, o centro, o que é garantido para ele no centro é muito mais do que ele tem no dia a dia, na vida, na casa dele. Imagino. Ele mora numa casa que é um quadrado, com uma família numerosa, que nem sempre tem comida. Então, no centro, ele tem, no mínimo, 3 refeições por dia. Ele tem essas atividades. Às vezes é a primeira vez, às vezes, muitas vezes, é o primeiro contato dele com uma arte. Vocês precisam ver, eles pintam, eles fazem trabalhos manuais incríveis. Às vezes nunca tiveram acesso a isso, né? A leitura, a gente fomenta a leitura. Eu digo a gente, claro, é o centro que executa, mas a gente está ali na fiscalização, a gente está ali colaborando com os projetos, né? Então, tem fomento à leitura e ele tem um lugar para dormir. Não estou dizendo que é o ideal, a gente não quer... Pelo contrário, a gente não quer o adolescente ali, porque se ele chegou ali é porque infelizmente praticou um ato infracional. Mas assim, ele tem a noção, quando a gente está num ambiente adequado de internação, ele de fato entende, eu fiz coisa errada, né? Eu me responsabilizo por isso, mas ele abre o olhar para dizer, eu posso melhorar, porque olha, estão me ouvindo, eu estou sendo atendido, estão me ensinando aqui. A gente tem, dentro da FCRIA tem um setor de profissionalização, então também tem que, a profissionalização ali dentro também deve ser garantida. Então isso melhora a vida do adolescente. É até bom a senhora ter dito isso, porque acabou que com uma visita tão limitada como a minha, né, para fazer só, participando inclusive de uma fiscalização com o magistrado anterior, eu acabei tendo uma visão muito limitada também.
E aí a impressão que eu tinha era que era quase somente um encarceramento. Só um encarceramento, e não é. Esse não outro trabalho. Deve ser, né? Quando a gente nota, por isso que essas fiscalizações são importantes, porque a gente não escuta, não vê só a parte física, mas a gente escuta os adolescentes, a gente escuta a equipe técnica, porque se a gente descobre que só está tendo encarceramento, tá errado. Não pode, né? Tem que ser garantido o banho de sol, que é 2 horas por dia, em que ele fica livre ali dentro do centro, mas fica livre. Se ele quiser praticar um esporte, ele pratica. Se ele não quiser fazer nada, ele não faz. Se ele quiser ler um livro, ele lê. Isso tem que ser garantido. Quando a gente viu, não estava sendo garantido, dei um jeito, vai ter que ser garantido. A gente, em razão dessas inspeções, quando a gente nota e a gente faz essas perguntas para os adolescentes e vê que não estava sendo garantido, a gente já imediatamente chama as gerências, né, que a gente chama, que são os diretores dos centros, mas a EFECRIA, vamos ver o que está errado aqui, o que está precisando. Aí eles explicam, porque a gente também trabalha no diálogo, né, naquilo que eu falei, articulação. Perfeito. Então, vamos lá, o que está precisando? Doutora, está faltando bola, está faltando a capina, né, não tem espaço para eles e tal. Então, a gente articula para que esses direitos sejam garantidos. Perfeito. E doutora, voltando aqui até ao roteiro, desde a criação do ECA, o impacto efetivo dessa nova legislação na participação feminina, né, das meninas nas infrações, ele pode ser percebido como... Que resultado? Isso representou? Gerou um aumento? Gerou uma redução? Como se deu isso? Luísa, eu não posso te dar dados estatísticos e muito longos, assim, porque eu assumi a unidade desde outubro, o juizado da infância desde outubro de 2020. Embora já trabalhasse com infância na entrância inicial, mas assim, efetivamente eu tenho trabalhado, né, full time, digamos assim, desde outubro. Mas desde a minha experiência anterior com a atual, a gente vê muito pequeno o número de adolescentes envolvidas em ato infracional. E a maioria das adolescentes que se envolvem em ato infracional são aqueles que a gente considera leve. É lesão corporal, é briga, né? Elas se envolvem muito em briga. Então acaba que elas, pouquíssimas vão à internação, chegam à internação. São poucas. Eu posso te dizer que desde que eu assumi aqui, eu tive 3 meninas internadas. Uma, quando eu cheguei, estava internada, não demorou muito, ela saiu. Outra que foi internada ao longo... 2. Uma que já estava e a outra que chegou depois, já quando essa já não estava mais. E também não demorou muito, ela saiu, ela já tinha 19 anos, né? Porque o estatuto, ele é até os 18 anos, né? Incompletos. Excepcionalmente se aplica entre os 18 e 21. Então a gente tem que analisar cada caso essa excepcionalidade, né? Se há necessidade de continuar aplicando uma medida para uma pessoa que já tem 19 e 20 anos. Se não houver a necessidade, a gente não aplica mais. Então, assim, eu na minha experiência, mas como eu executo todas as medidas, inclusive de meio aberto, nas de meio aberto eu vejo um pouco mais o número de meninas, mas ainda assim é muito baixo comparado com o de meninos. É uma estatística parecida, assim, uma proporção, já que não é uma estatística tão exata, mas muito parecida com o sistema carcerário. O sistema carcerário de fato, né? Isso. A gente comparando o IAPEN, a ala feminina e a masculina, é gritante a diferença entre uma e outra. Doutora Laura, ao longo dos últimos anos, principalmente, talvez seja uma percepção minha, só porque eu passei a observar, a prestar mais atenção no assunto. Mas a pauta da redução da maioridade penal tem ganhado muita popularidade entre alguns segmentos da sociedade. As pessoas achando que a lei seria muito branda com crimes cometidos por quem tem menos de 18 anos de idade, virando só um tapinha nas costas, ao invés de efetivamente tentar resolver a questão. Algumas pessoas defendem nesse sentido. Mas pelo que eu até compreendo das suas respostas anteriores em relação ao ECA, a lei é perfeita, né?
como a senhora vê essa pauta da redução da maioridade? Que base teria um pensamento nesse sentido? Aloysio, quando a gente não conhece a lei, a gente pensa que é mais fácil mudá-la, né? Mais fácil realmente reduzir a minoridade para encarcerar esse adolescente. Encarcerar o adolescente já no sistema penal, né? Mas quando a gente passa a trabalhar efetivamente com isso e ver a finalidade da lei, a gente passa a compreender perfeitamente que não vai ser a solução do problema. A solução do problema é, como eu te falei, é cumprir a lei. Se as medidas socioeducativas fossem efetivamente... Primeiro, não chego nem na medida ainda. Se os direitos ali do artigo 227 da Constituição fossem todos garantidos a toda criança e todo adolescente, eles nem iam tocar o ato infracional, né? Para começar a história. Mas não é, já não é. Eles não têm, como eu te falei, eles não têm moradia, eles não têm saúde, eles não têm educação, eles não têm um ambiente saudável para um lazer na comunidade onde vivem. Então, se já fosse cumprido desde aí, a gente nem ia se preocupar no cometimento de atos infracionais ou crimes. Mas tudo bem, ainda assim que fosse garantidos, a gente sempre sabe que haveria a exceção e claro, o crime existe, o ato infracional existe. Se as políticas necessárias, as políticas públicas para a efetivação do cumprimento das medidas também forem eficazes, a gente não vai se preocupar mais com aquele adolescente, porque ele vai sair de fato entendendo o que ele fez errado e vai chegar maior de idade, não vai cometer um novo ato, não vai cometer um crime já sendo maior de idade. Então eu particularmente sou contra a redução da maioridade penal. Minha bandeira é a execução efetiva da lei. Perfeito. E, doutora Laura, que outras estratégias poderiam auxiliar o Estado e o sistema de justiça, né, a tornar essas medidas mais efetivas, né, a ter esse papel pedagógico ainda melhor executado, aprimorado, no sentido de efetivamente recuperar? A gente vê, inclusive recentemente em outras entrevistas com o Dr. João Matos, por exemplo, falando inclusive do próprio sistema penal, né, do quanto ele também precisa de cumprir um papel ressocializador que hoje falha nesse sentido. Né? Então eu imagino que essas limitações que o Estado hoje encontra e o sistema de justiça encontram para poder também funcionar o sistema socioeducativo de acordo com o que o ECA prevê, eu imagino que também esteja encontrando esse tipo de falha. Que caminhos a senhora vê agora como estratégias viáveis para poder chegar nessa missão, cumprir essa missão? O que eu vejo, Aloysio? Primeiramente, quando a gente fala em socioeducativo, em adolescente em conflito com a lei, ou seja, né, o que praticou o ato infracional, há uma certa discriminação, primeiramente pela sociedade. Como eu falei, queria mais, ele era encarcerado, não vê ele como aquele sujeito de direito que precisa da finalidade pedagógica especial, né, em razão do desenvolvimento, então a gente pode consertar. E também do poder público. Você vê o tempo inteiro criação de CRAs, aparelhamento de CRAs, mas o CREAS, que é o que executa a medida socioeducativa, tem inúmeras deficiências. Por quê? Porque é mais... Eu não estou dizendo que está errado, que está invertido esse valor, mas não está equilibrado, digamos assim. Claro que o CRAS tem uma importância maior porque ele trabalha com a prevenção, né? É a criança que está em vulnerabilidade, o adolescente que está em vulnerabilidade, mas ainda não tocou no crime, no ato infracional. E o CREA já tocou, né? Ele já houve um problema, né, com a justiça. Mas eu vejo que não há um equilíbrio do poder público na hora eu falo poder público executivo mesmo, que o judiciário, o legislativo fez a lei. Tá ali o ECA, como eu te falei, que eu entendo
que ele... usei a expressão perfeito, mas nada é perfeito, mas é uma excelente lei. A lei do SINASE, que é o que trata do socioeducativo também, ela é muito clara, ela é muito assim, eficaz se fosse cumprida. O judiciário está ali cumprindo seu papel no acompanhamento, na aplicação do que é devido. E eu vejo essa situação do Poder Executivo, de não efetivamente cumprir o que deve cumprir. Por exemplo... A falha hoje não estaria tanto nem no Legislativo, nem no Judiciário, mas no Executivo, que é quem exatamente. precisa de Por exemplo, cumprir. Falando nas medidas de meio fechado, internação, seja ela definitiva ou provisória. Os nossos centros de internação aqui só passam por reforma quando há uma ação civil pública determinando que isso faça. Quando, na verdade, por ter uma lei, o Estado já deveria ter garantido um ambiente adequado para aquilo. Então, se o Judiciário não vai em cima, o Ministério Público, agora a gente tem uma grande parceria com a Defensoria Pública também, depois que que eles estão concursados, né? Eles estão muito atuantes. Então, se não tivesse isso, a situação estaria bem pior. Então, o que falta é isso, é o olhar para o socioeducativo como deve ser olhado, o olhar por parte do Poder Executivo e também da sociedade, porque a Constituição diz que é dever de todos, inclusive da sociedade. Né? Então, não discriminar aquele adolescente. Aquele adolescente, eu preciso dar um emprego para ele, né? Um pós-medida, digamos assim. Ele cumpriu a medida, ele precisa também ter uma expectativa de alguma coisa quando sai do cumprimento da medida. A gente vai pedir um emprego? Já não quer, porque mas ele é delinquente. Usam essas expressões totalmente inadequadas. Mas cadê a oportunidade? Não é? Então, eu penso que é isso. É esse engajamento do poder público e da sociedade. Curioso que tanto o poder público quanto a sociedade, quando expressam esse tipo de preconceito, não veem que, ao negar acesso, vão piorar a situação, vão dificultar a reinserção daquele jovem e também do egresso do sistema penal, que acontece a mesma coisa. É a mesma coisa. E também não veem que, dando acesso, eles vão conquistar a gratidão. Né, exatamente. dessas pessoas que vão ter uma chance de se reintegrar e se tornar cidadãos produtivos e consumidores, inclusive, dos produtos que eventualmente terão. Exatamente, porque a maioria dos nossos adolescentes, e isso também pode ser falado no sistema penal, entram por falta de oportunidade. Né? Cometem um crime por falta de oportunidade. Não estou querendo justificar. Mas, assim, se durante o processo ressocializador ele não tiver essa oportunidade, ele vai continuar. De que adianta ter a lei? De que adianta falar em direitos se para mim é negado os direitos, né? Então, é isso que é o meu pensamento. Até porque eu também vejo que uma coisa que ocorre muito é que nas lacunas desses direitos serem preenchidos ao longo da infância e do início ali da juventude, outros valores vão preencher nessas lacunas, geralmente por uma ilusão relacionada com o consumo, né? Uma ilusão de felicidade relacionada com o consumo. Aí eu não posso consumir porque eu estou numa situação vulnerável e eu vou tentar encontrar um meio de consumir para me parecer feliz, né? Junto aos pares. E aí começa o problema. Pelo menos assim, não sei se é uma visão limitada a minha, mas é a impressão que me passa. É um viés, digamos assim, da escolha pelo ato infracional ou pelo crime, enfim. Isso a gente aprende muito trabalhando com execução de medidas, né? Porque a gente tem um contato muito próximo com a equipe, né? Os técnicos de referência dos adolescentes, né? A equipe psicossocial. E eles explicam muito isso pra gente, que os adolescentes têm que se ver como um sujeito de direitos e donos das suas próprias escolhas, né? Eles escolheram naquele momento, antes, né, praticar um ato infracional, foi uma escolha deles, mas eles, com o trabalho que é feito, eles podem ver que eles podem fazer escolhas mais saudáveis, digamos assim,
né? Então é muito interessante esse trabalho que é feito com eles, que eu sou da opinião que todo mundo deveria fazer, psicólogo, porque nos melhora como pessoa, né? E com eles não seria diferente. Pelo contrário, precisam até mais. Claro, até um exercício de autoconhecimento, né? Para buscar ajuda profissional. Sim. E doutora, só voltando aqui a um ponto que nós tocamos várias vezes sobre a questão da perfeição da legislação. Eu acho que só é possível dizer que uma lei não é perfeita no momento em que ela é aplicada na íntegra e ela não funciona. Né? Se você nunca teve a chance de ver o ECA aplicado 100% como deveria ser, como é que você vai criticar? Né? Então primeiro tem que dar uma chance. Tem que dar uma chance, certamente. E tem muita coisa para aplicar. Ok, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em alguns instantes. Na Justiça do Amapá, você pode ser atendido sem precisar se deslocar até o fórum. Para isso, o Tribunal de Justiça dispõe do balcão virtual, uma ferramenta de atendimento pela internet. Por meio de um computador, notebook ou celular, sem sair de casa, você tem acesso aos serviços do Judiciário. É simples e rápido. Acesse o portal do Tribunal. Clique no link do balcão virtual. Pesquise a unidade em que deseja atendimento. São 3 opções: e-mail, WhatsApp, videoconferência. Primeira opção: o endereço de e-mail está disponível para tirar dúvidas e, clicando no link, o usuário será direcionado para um gerenciador de e-mail já configurado em seu equipamento e poderá solicitar as informações que precisar. Segunda opção: ao clicar no número do WhatsApp, o solicitante será direcionado automaticamente para iniciar a conversa com o atendente, seja via smartphone ou navegador do computador. Terceira opção: aqui você poderá falar diretamente com um dos nossos servidores. Ao clicar no link de videoconferência, você será direcionado para a página do Google, onde é necessária ter uma conta de e-mail configurado. Após configurada a sua conta, o sistema de videoconferência estará pronto para iniciar. Clique em Pedir para participar e aguarde para ser atendido. O balcão virtual permanece aberto durante o horário de atendimento forense, de 7h30 às 14h30. Em caso de alguma dificuldade de atendimento pela plataforma, entre em contato com a nossa central pelo telefone 96-3312-3800. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Muito bem, já estamos de volta com o programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 2 de agosto. Acompanhe a segunda parte da entrevista com a juíza Laura Costeira, titular do Juizado da Infância e da Juventude, área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas aqui da comarca de Macapá. Doutora Laura, que programas a senhora destacaria da parte do Juizado da Infância e Juventude aqui na comarca de Macapá como os que têm um melhor impacto, maior visibilidade junto à sociedade? No nosso juizado, né, nesse viés da área de políticas públicas, nós temos vários projetos sociais, né? Um que me agrada, posso dizer assim, né, me agrada muito, é o Juventude em Movimento, onde nós fazemos parcerias com escolas de esportes ou, enfim, academias de esportes. Nós doamos o material e eles dão aulas, né, tanto para a comunidade, em geral, né, normalmente são áreas onde a gente verificou uma vulnerabilidade social maior. Então, eles dão aula para a comunidade em geral e também para os nossos socioeducandos, né? Tem que ter um número ali de socioeducandos que estão cumprindo, os de meio aberto, claro, né? Que estão inseridos na sociedade. E aí trabalha com esporte, porque o esporte ele é tão importante, porque ele não só faz a descarga de energia, né? E a gente sabe o quanto esses adolescentes têm energia para gastar, né? Como tem toda a questão da disciplina, né? Essa transmissão, esse ensinamento de valores, né? Trabalhar no coletivo, né? Respeito ao adversário. Então eu acho que
eu gosto muito desse programa, desse nosso projeto. E nós temos outros em desenvolvimento, alguns infelizmente estão parados em razão da pandemia. A gente está retomando agora gradualmente, porque envolve essa aglomeração de pessoas, né, que foi tão necessária, né, mas que agora aos poucos estamos podendo pensar na retomada. Mas tem o Ateliê dos Sonhos, onde se trabalha também nas comunidades, essa parceria, mas já voltada para a arte, para a cultura, para a música, que é um projeto também bem interessante, né? Ele está suspenso, mas a gente já está conversando para retomar agora. Perfeito. E um outro também que eu posso destacar é o projeto Diálogos, onde a gente fomenta a justiça restaurativa nos órgãos de execução de medida. A gente, o nosso juizado dá a instrução, garante a vaga por meio da escola judicial para os servidores, tanto da FCRIA quanto dos CREAS, para fazer o curso de justiça restaurativa, para eles aplicarem, os próprios servidores, né, da rede, aplicarem nos seus devidos centros. Então, porque a justiça restaurativa é muito interessante e eficaz. Então, a gente é uma forma também de contribuir para a melhoria da sociedade, para a cultura da paz, né? Perfeito. E, doutora, a senhora falou antes sobre o trabalho, né, junto à Fundação da Criança e do Adolescente e também a divisão, né, das tarefas entre o município e o Estado e principalmente esse trabalho de fiscalização nos centros de internação, né? Queria pedir à senhora para falar um pouco sobre como se dá essa parceria, esse diálogo interinstitucional e também que comentasse um pouco sobre como têm sido as visitas e o resultado delas e as melhorias que têm sido proporcionadas a partir da cobrança do Poder Judiciário na sua pessoa. Como eu falei, né, no início, a gente faz inspeções periódicas nos centros. Então isso ajuda muito, porque a gente passa a, de fato, ver a realidade de cada centro, né? A nossa parceria, ela tem que ser constante, porque veja bem, o juizado da infância, o meu juizado, né, de execução de medidas, ele tem o processo ali, o papel, né? O papel não, porque hoje é eletrônico, mas enfim, ele tem o processo daquele determinado adolescente, né? Então eu vou fazer audiência com esse adolescente, mas é aquilo ali, eu vou avaliar os relatórios e no final eu vou dizer, está extinta a medida. A execução em si, propriamente dita, é feita pelos centros, seja FCRIA, seja CREAS, né? Então, a nossa parceria, ela é necessária, porque se eles não fizerem um bom trabalho, eu vou executar a medida pelo decurso do tempo, mas e a finalidade que a gente quer atingir? A finalidade pedagógica que a gente quer atingir? Porque de nada adianta se ela não foi efetivamente cumprida. Então, essas nossas inspeções nos auxiliam demais a ver a realidade e cobrar de quem tem que cobrar. Porque muitas vezes, por exemplo, a FCRIA, ela é uma fundação, ela tem as suas limitações, né? Então, a gente já vai num secretário tal, se for preciso, até o governador, né? Para fazer cobranças mais efetivas. Perfeito. Entendeu? Então, é de extrema importância e ter esse diálogo, porque eles também querem cumprir o papel deles, querem de fato atingir a finalidade pedagógica da medida, porque isso vai mostrar o bom trabalho que eles fazem. Então, a nossa parceria também ajuda nisso, e nessa troca de experiências, nessa troca de ideias, né? Então eu faço questão de constantemente, no mínimo também, assim como a minha inspeção é a cada 2 meses, logo em seguida, quando eu lanço o relatório, que eu tenho que fazer um relatório, encaminhar tanto para a nossa corregedoria aqui, quanto para o CNJ, eu já marco uma reunião com todos os envolvidos. Vamos sentar, olha, eu vi isso aqui, como é que vocês vão melhorar? Então isso dá mais efetividade, sem necessariamente eu ter o Ministério Público ou a Defensoria Pública ter que ajuizar a ação. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo.
o CIP, né, que é o Núcleo de Internação Provisório. Né, os adolescentes que acabam de cometer um ato infracional, normalmente com violência ou são reincidentes, eles devem ficar custodiados provisoriamente até 45 dias. Ficam lá no CIP. A condição estava insustentável no CIP. Insustentável. E aí eu falei, eu tô pensando seriamente em interditar, porque isso aqui não tem condição nenhuma. A gente não quer o nosso pior inimigo, nem um cachorro, pior, assim, já cheio de carrapato, a gente quer colocar num lugar daquele. Foi justamente lá que eu tive aquela impressão que eu comentei. Exatamente. E aí, só que eu não podia simplesmente decretar uma interdição sem eu ter laudos técnicos. Aquilo era a minha visão. Né? Então, acionei o bombeiro, defesa civil, vigilância sanitária e tal. E aí, antes de me virem esses resultados, né, esses laudos necessários, eles já me anunciaram, não, doutora, a gente vai correr aqui, e já começaram uma reforma. Perfeito. Entendeu? Então, assim, esse diálogo é importante. Eu não escondi deles, eu não quis pegá-los de surpresa, né? Não tem necessidade disso. Já falei, olha, isso aqui não tem condição, né? A gente tem que garantir o direito dos adolescentes. Um local totalmente insalubre desse, né? Banheiro entupido, sem iluminação, carapanã até o teto. E aí, então, essas parcerias, esse diálogo, essas inspeções, elas são de extrema valia, assim, elas são muito importantes para que a gente veja efetivamente uma melhora, sem ter que ajuizar ações. Num diálogo, numa conversa, a gente consegue resolver bastante coisa. Os profissionais que trabalham nessas instituições, eles têm essa receptividade, essa compreensão do papel do judiciário para poder até melhorar as condições de trabalho deles? Tem. Eu tenho, assim, as equipes dos centros, eu não tenho reclamação delas, a equipe. Eles trabalham realmente com dedicação, né? Mas eles estão ali no dia a dia e eles veem todas as dificuldades, as necessidades. Então, eu faço questão de, quando eu faço a inspeção, conversar. Às vezes não dá com todos, por conta do tempo, mas conversar e pedir para eles, olha, me digam aqui como é que tá, ok, tá ruim, tá. E aí eles mostram, olha, doutora, a gente tem uma deficiência. Recentemente, já tem uns 3 meses, eles estavam com um problema porque a polícia militar saiu de dentro ela nunca pôde, né? Nunca não, mas enfim, há muito tempo não pode ter polícia militar dentro dos centros, né, de internação. Ela ficava fazendo a vigilância externa. E por conta da pandemia, baixo efetivo, tudo mais, a polícia teve que sair. Isso gerou um conflito entre os servidores, que ficaram temerosos. Como é que a gente vai trabalhar aqui sem essa vigilância? Vamos lá, juntamos, fizemos uma conciliação com o 8º Batalhão, que é o responsável da área. Polícia voltou, entendeu? De uma forma não integral, mas que atenda às necessidades de todos. A lei do SINASE prevê curso de aperfeiçoamento a cada 3 meses para os servidores da FCRIA. E, inclusive, um relativo a essa parte de segurança, né? Como é no sistema penal, né? Hoje o IAPEN, os servidores do IAPEN são agentes penais, eles são polícia penal até, é polícia penal. Então, esse treinamento os servidores não tinham. Nessa nossa cobrança, vai começar a primeira turma, acho que agora em agosto ou setembro, entendeu? Então, são coisas que tá na lei, mas por falta de uma cobrança efetiva, não era previsto. Então, essas inspeções fazem com que a gente cutuque, né, a ferida, e eles fazem o papel deles. Então, eu acho que é importantíssimo
até já comentei com uma colega que aqui em Macapá, né, eu sou a única juíza da execução de medidas de internação. Então, qualquer internação ou semi-liberdade do estado todo vem para Macapá. O ato aconteceu lá no Oiapoque, no Jari, mas tem que ser cumprida a internação aqui em Macapá. Eu confesso que eu achei que era restrita a Macapá. Não. O meio aberto, que é o CREAS, cada município, cada comarca cuida do seu meio aberto. Mas as execuções fechadas, que é internação e semi-liberdade, são necessariamente para Macapá e necessariamente comigo. Entendi. E aí eu faço inspeção tanto nos centros de internação quanto no meio aberto, nos CREAS. Só que a resolução diz que no meio aberto é a cada 6 meses. Eu fiz agora minha segunda inspeção. Amanhã eu tenho uma reunião devolutiva, né, onde eu chamo a secretária social do município. E aí, vamos sentar, olha, isso. E aí eu estava conversando com uma colega do interior, falei, olha, não deixem de fazer essa inspeção, porque a gente consegue cobrar do município aquilo que está faltando para o CREAS. Aí ela falou, obrigada pela dica, até a gente combinou por meio da coordenadoria da infância, fazer algum curso, alguma coisa, um bate-papo que seja, sobre a importância dessas inspeções. Porque no início, quando tu olha assim, ai, pra quê, né? Mais um trabalho. Mas a efetividade é tão importante que a gente já não vê a hora de chegar à próxima inspeção para saber se teve resultado, se não teve resultado, entendeu? Eu acho que é muito importante mesmo. E, doutora Laura, que recado a senhora deixaria para o público em geral, que às vezes não tem uma compreensão tão completa do que é o dia a dia da Justiça da Infância e Juventude, principalmente da área da senhora, o legislador que eventualmente propõe uma medida que, como a senhora comentou antes, em relação ele não teve ainda a chance, né, de ser plenamente executado, plenamente efetivo, e já há algumas iniciativas tentando derrubar uma legislação tão importante. Que recado a senhora teria para esses dois públicos? São dois recados que eu daria. Primeiro, que a criança e o adolescente, ela é, como eu disse, constitucionalmente vista com prioridade absoluta do Estado que eu digo poder público, e da sociedade civil. Então, e a própria Constituição prevê já minimamente os direitos que devem ser garantidos à criança e ao adolescente, porque a gente tem que ver que eles têm uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então a gente tem que ajudar para que aquela criança, para que aquele adolescente, seja em situação de vulnerabilidade, seja em conflito com a lei, ele está em desenvolvimento. Então a gente tem que ajudar para que ele se desenvolva bem, né? De forma positiva, saudável, com valores e princípios éticos e morais. E a segunda coisa é o quê? Que especialmente o adolescente, que é a minha área, né? Que são sujeitos de direitos que têm um estatuto que os rege a vida deles. O Estatuto da Criança e do Adolescente rege a vida desses adolescentes com uma gama de direitos, uma gama de garantias. Então, bastasse cumprir o Estatuto, por mais difícil que o seja, por mais complexo que o seja, envolvendo vários setores, né, tanto do poder público quanto da sociedade civil, a gente teria uma redução drástica da criminalidade juvenil, como também teríamos pessoas melhores, né? Uma sociedade melhor, que é o que todo mundo quer, todo mundo almeja. Então, é cumprir a lei, e se ver no papel de que é responsabilidade de todos o desenvolvimento de toda criança e de todo adolescente, desenvolvimento saudável. Perfeito. Só voltando para o legislador, e para o legislador, qual seria o recado? Para o legislador,
ouvir quem trabalha, quem trabalha diretamente com esse público especial, né? Porque a gente vê, infelizmente, ocorre muito, não sei o que, aconteceu alguma coisa na sociedade, um fato que tem uma grande repercussão, o legislador pensa que, então vou mudar a lei para deixar a lei mais dura. A gente não precisa de mudança de lei para deixar ela mais dura, né, mais rígida. A gente precisa da efetivação da lei. Do legislativo, sabe o que eu quero? Emenda parlamentar para criar CIP, para reconstruir um CIP de verdade. Perfeito. Entendeu? Para que aparelhem os CREAs, né, olhem para a socioeducação e para a infância e juventude como um todo, como deve ser olhado, né, dando a importância devida. É isso que a gente quer do legislativo. Lei não precisa mais. Tá certo. E só para concluir, para não dizer que a gente não falou de mais ninguém, e do Poder Executivo, que a senhora cobra bastante nas suas fiscalizações, qual seria o recado? O recado é fazer o dever de casa deles, né? A lei tá ali, a gente sabe qual é o papel, eles sabem também qual é o papel deles, né, na parte de execução de medidas, né, garantir uma fundação da criança e do adolescente, e no caso os CREAs, que é municipal, com a sua identidade, entendeu? Com servidores empenhados naquilo que fazem, mas também satisfeitos por fazer aquilo, né? Olhar para o socioeducativo como deve ser olhado, né? Não marginalizando, e sim ressocializando. Esse olhar que ainda falta para o Poder Executivo é lembrar que a gente está transformando pessoas ali, que já não tiveram direitos, já tiveram direitos violados, né? Vamos garantir, agora que ele está sob a tutela do Estado, vamos garantir a ressocialização, vamos garantir a responsabilização. É isso que o poder Executivo tem que fazer, o papel dele. Perfeito. E cumprindo esse papel não leva puxão de orelha, não é verdade? Não leva puxão de orelha. Doutora Laura, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero que a senhora participe mais vezes aqui do Justiça no Ar. Eu que agradeço, fico muito, muito honrada em ter participado desse programa, ter podido falar mais um pouco da socioeducação. Como eu te falei antes da gente começar a entrevista, eu estou full time, né, na área de infância e juventude desde outubro, e posso me dizer apaixonada, encantada pela matéria, pelo público que a gente está trabalhando, né? Tenho aqui em Macapá, nós temos 3 juizados, então tenho 2 outras colegas que são as titulares dos outros juizados, doutora Estela e doutora Geucinete, que são grandes parceiras, que a gente conversa, a gente se alinha, porque a gente quer fora os outros colegas, claro, da entrância inicial e aqui de Santana também, que eu posso destacar a Larissa, que é também uma ferrenha defensora da infância e juventude, e a gente busca essa melhoria para o nosso estado, porque é o nosso futuro, é o futuro do nosso país, né? Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, doutora Laura Costeira. E agora encerramos por aqui mais uma edição do programa Justiça no Ar. Obrigado pela sua companhia e audiência, e lembramos que esse programa é mais uma ferramenta de comunicação do Judiciário Amapaense, que tem na direção-geral Bernadette Farias, direção de estúdio Flávio Lacerda, e hoje na apresentação eu, Aloísio Menescal. Uma ótima semana a todos. O Tribunal de Justiça do Amapá emite de forma gratuita certidões criminais, cíveis e criminais, falência, dentre outras. Para isso, basta acessar a aba Certidão Online no portal, preencher os dados e emitir o seu documento. As certidões, que são em sua grande maioria as criminais, elas são emitidas pelo site do Tribunal de Justiça. Em caso de inconsistência, enviar e-mail para dist.mcp@tjap.jus.br com a imagem da identidade RG ou outro documento oficial com foto, que em até 48 horas iremos encaminhar a certidão. As urgentes serão emitidas de imediato.
Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail informado ou pelo telefone WhatsApp 096 981 30 6072. Estou pronta a lhe ajudar. Você tem um processo na Justiça do Amapá e quer saber o andamento dele? Basta acessar o portal e clicar na aba Peticionamento Eletrônico. Serão exibidas as opções de sistemas disponíveis para consulta. É só selecionar o sistema que deseja consultar o processo e informar o número ou o nome da parte e acompanhar a movimentação processual. Caso de dúvidas, você pode estar entrando em contato com a gente no telefone WhatsApp número 98401-0451 ou por e-mail no decis@tjp.jus.br. É simples e rápido, não precisa sair de casa. É a Justiça do Amapá em ação na garantia da prestação jurisdicional. Programa Justiça no Ar.